vindo ao nosso mestre com alegria e singeleza no coração. Queridos, meus irmãos, minhas irmãs, dois recadinhos antes de nós entrarmos aqui na palavra. Sábado agora nós estaremos fazendo um culto doméstico, tá bom? Lá na casa da nossa irmã Neuza. Então toda a igreja está convidada. Todos sabem onde a irmã Neuza mora? Não? Sabe onde que é o restaurante do Dedão? Sabe, aqui descendo? Eu não lembro como que é. Eu vou mandar no grupo lá o nome da rua e a gente manifesta comunicando um com o outro para todos que puderem estar lá. Vamos lá fazer um culto na casa da nossa irmã, nosso irmão Wilson, festejar a Deus lá na presença junto com eles, tá bom? Então todos que puderem estão convidados para esse culto no domingo, que irá iniciar às 19 horas, tá bom? Depois eu mando então o endereço certinho e nós nos encontraremos lá. Outro sim, agora nesse primeiro semestre aqui, nós já vamos estar organizando para o batismo, tá? Então os irmãos, as irmãs que têm interesse, que têm dúvidas, já podem aí já começar a se manifestar, que nós estaremos fazendo discipulado, já dando os últimos preparativos, na verdade, né? Iniciando preparação para o batismo, porque o verdadeiro discipulado é a vida. Nós vamos entender aí o que é o batismo, como funciona, só que o verdadeiro discipulado, ele se dá durante a vida. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova, mas é sempre bom ter essas informações. Domingo agora eu já passo com mais clareza qual vai ser a data do batismo e quando nós vamos iniciar então o nosso discipulado, tá bom? Sendo assim, vamos dar continuidade dentro desse evangelho glorioso ao qual nós estamos estudando. Abre aí por gentileza Mateus, capítulo de número 13, onde foi que nós lemos, né, o capítulo de número 13. Nós estamos dentro dessa carta tão extraordinária, esse evangelho aonde o evangelista ou o apóstolo Mateus, ele escancara e apresenta com tanta clareza quem é o nosso mestre. Jesus, ele veio para cumprir a lei, para cumprir os profetas e para cumprir os escritos. E Mateus, escrevendo para uma classe de leitores que era exigente, era uma classe de pessoas que tinha conhecimento, que no caso os judeus, ele escreve então um evangelho caracterizando o Messias como rei, mostrando que Jesus, além de ser o rei dos judeus, ele é de fato o Messias enviado de Deus. Então Mateus, ele apresenta Jesus como aquele que veio para cumprir a lei, e Jesus prova isso quando ele sai do batismo, e ele sai do deserto, e ele sobe a montanha. E quando ele chega na montanha, ele começa a ensinar as bem-aventuranças. E nas bem-aventuranças, Jesus mostrou que a lei mal interpretada pode trazer uma corrupção de grande estrago. A palavra do Senhor, mal aplicada, pode corromper muitos corações. E parece que isso é loucura, mas se você olhar durante a história, durante o período da igreja, você vai ver que muitos homens maus usaram a palavra de Deus para benefício próprio. E por que não dizer que até hoje as pessoas usam a palavra de Deus, usam o evangelho de Cristo Jesus, distorcendo ele, colocando certo peso nas costas dos membros, para poder de alguma maneira trazer para si algum benefício que seja para si próprio, tirando então o foco verdadeiro, que é apontar para a salvação, que é apontar para a redenção da alma. Então Jesus, ele vem cumprindo essa lei, mostrando que a lei de Deus, ela vem para benefício do homem, só que ela nos custa algumas coisas que às vezes nós não queremos abrir mão. Porque, por exemplo, dentro do Sermão da Montanha, Jesus disse o seguinte: você se torna filho de Deus quando você ora pelo seu inimigo.
quando você perdoa aquele que te maltratou, você torna filho de Deus quando você dá outra face quando te ferem, quando te obrigam a andar 1 milha, você vai lá e anda 2 milhas. Então Jesus ele vem mostrando que para nós sermos filhos de Deus, nós temos que abrir mão de muitas coisas que nos prendem, coisas que vêm de alguma maneira pesar ao nosso coração, porque aqui hoje, você, está todo mundo prestando atenção, amém? Amém. Você hoje, aqui, se tiver que abrir mão de algum desejo que você tem, será que você conseguiria abrir mão desse desejo para você seguir a Cristo? Será que você conseguiria de fato perdoar aquele que te maltratou? Será que de fato você conseguiria amar aquele que te perseguiu? Então Jesus está deixando muito claro que seguir a Ele é necessário nós abrirmos mão daquilo que pode nos parecer injusto para nós, porque Jesus está mostrando para mim e para você que a nossa justiça, ela não é justa, a nossa justiça, ela é corrompida com o nosso desejo. Por isso que nós entendemos quando Paulo diz o seguinte aos romanos: queridos, não vos vingueis a vós mesmos, porque escrito está, minha é a vingança, eu o recompensarei, diz o Senhor. Então quando eu não vingo a mim mesmo, não devolvo o mal com o mal, mas antes eu devolvo o bem contra o mal que me fizeram, então eu tiro a mão da minha justiça, confio naquele que é vingador, e no tempo certo ele agirá com justiça da maneira que tem que ser agido. Porque muitas das vezes, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive, pelo meu impulso, pela minha ira, pela a minha sede de justiça própria, eu ir lá e tentar resolver um problema com o meu jeito. Irmãos, dá tudo errado. Passa um pouquinho, me arrependo. Eu falo, poxa vida, se eu tivesse ficado quieto, se eu tivesse segurado a marquinha da minha língua, ai, se eu tivesse respirado um pouquinho, se eu tivesse tomado um copo d'água, eu tinha evitado uma avalanche de problema que está acontecendo agora. Então, meus irmãos, a Bíblia, quando ela nos aponta nessa maneira, é porque ela tem conselhos práticos para a nossa vida. Não é à toa que Jesus nos orienta assim. E Jesus ele fala mais ainda dentro desse sermão da montanha: se vós não perdoar a ofensa do vosso irmão, o teu Pai também não perdoará a vossa ofensa. Então é muito explícito que Jesus veio interpretando a lei para os seus ouvintes. Quando Jesus então ele mostra que ele de fato é o cumpridor da lei, ele desce, e quando ele chega ao pé da montanha, a Bíblia vai nos informar que Jesus começa a fazer prodígios, a fazer cura, a fazer maravilhas. Ele entra na casa da sogra de Pedro, cura a sogra de Pedro, ele vai e expulsa demônios, ele faz muitos milagres que até não estão escritos dentro desse evangelho. Ele faz tantos milagres que ele começa então ali nesse momento a provar que ele de fato é aquele que os profetas falaram que ele seria. Porque enquanto a lei falava que Jesus, que o Cristo era o explicador da lei, os profetas falavam que Cristo é o cumpridor nas obras. Então Jesus agora não fica só no falar, ele começa a agir. Então ele começa a curar, a libertar, a salvar, a falar, a ensinar, e com as suas obras, quem estava sendo glorificado? Deus. Porque Jesus disse isso, que os homens possam ver as nossas boas obras e venham glorificar o nosso Pai através das nossas boas ações. E Jesus nos disse o seguinte, que obras maiores do que a dele, nós também faríamos. Então, meus irmãos, nós aprendemos até agora, que tudo quanto nós fazermos aqui nessa terra, tem que ser para a glória de Deus, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua. E a pergunta que eu faço para você é: você está fazendo Deus ser glorificado através das suas obras? Através do seu linguajar, através dos seus olhares, através do seu falar,
através dos seus bons tratos, através das suas atitudes. Deus está sendo glorificado através da sua vida. Então Jesus remete à nossa memória agora que eu e você somos chamados para a glória de Deus. Eu e você fomos chamados nesse mundo que jaz no maligno, porque o mundo que Jesus diz que nós temos que nos abster não é o mundo do planeta Terra, não é ser um bitolado dentro de quatro paredes. Jesus nunca disse que nós não poderíamos viajar, Jesus nunca disse que nós não poderíamos ir para a praia, Jesus nunca disse que nós não poderíamos ir para uma festa para se divertir, Jesus nunca disse que nós não poderíamos fazer aquilo que nos dá prazer. Jesus nunca falou isso. Só que Ele sempre nos orientou o seguinte: qual é a prioridade? E quando você estiver fazendo tal, Deus está sendo honrado por você. Esse é o X da questão, esse é o X da questão. Porque eu posso estar dentro da igreja, bitolado em quatro paredes, que nem muitos estão, e estão desonrando a Cristo, através de mau pensamento, através de atitudes ocultas, através de falas maliciosas, através de maus tratos. Então Jesus está mostrando claramente para mim e para você que as nossas boas ações têm que glorificar a Deus, o povo vendo e o povo não vendo, porque nós fomos já chamados desse mundo que está em trevas, e esse mundo que Jesus fala para nós nos abstermos é o mundo sistema. Porque o que significa mundo? Por exemplo, quando nós falamos sobre o mundo do futebol, nós vamos dialogar acerca de tudo que se envolve o futebol. Mundo da criança, tudo que envolve uma criança. O mundo sistema pecaminoso, tudo que envolve o pecado. O mundo religioso, tudo que se envolve a ideia da religião. Então quando Jesus fala assim, abstém-vos desse mundo, Ele está apontando claramente para o sistema elaborado pelo nosso inimigo, que é o sistema satânico, é um sistema corrupto, é um sistema onde aquele que tem o Espírito Santo discerne facilmente. Quer saber de uma pessoa que não tem o Espírito Santo? É aquela pessoa que nunca se arrepende, é aquela pessoa que nunca que acha que está errada, é aquela pessoa que sempre se sente bem onde está. E isso é um perigo, porque tem ambiente que você está que você não deveria se sentir bem para estar, porque tem ambiente que é para a destruição da alma, e as pessoas estão se sentindo bem naquele lugar. Então, meus irmãos, nós temos que ter o quê? O mínimo de conhecimento das Escrituras, para eu saber aonde eu estou e aonde eu posso estar. Tem lugar que eu estou, que é necessário eu estar, mas que eu não me sinto bem, e nem por isso eu deixo meu coração carregar naquele lugar. Mas existem pessoas que é que nem o sapo. Conhece a parábola do sapo? Que entra na panela fervendo, aí a água começa a ferver cada vez mais, e ele não percebe que a água está fervendo cada vez mais, de repente ele morre cozinhado. Já ouviram essa parábola já? Existe essa parábola, ela é longa, depois eu mando lá no grupo, eu explico um dia mais tarde. Mas existe um conceito de que um sapo pulou na panela, e essa panela começou a entrar em processo de ebulição, e o sapo ele se adapta com o ambiente que ele está, de temperatura, e por ele não ter noção de que tinha que chegar uma hora que ele tinha que pular da panela, ele morre cozido dentro da panela fervente. E você acha que não tem um monte de crente igual o sapo morrendo aí no mundo, flertando com os desejos dessa carne? Você vai entender o porquê que Jesus falava com parábolas. É exatamente por causa desse motivo. Tem coisas na nossa vida que, se nós falarmos do jeito que ela é na sua literalidade, ninguém entende. Mas se nós falarmos em parábola, fica mais claro, não fica? É por isso que nós chegamos no capítulo de número 13. Porque agora, a partir do capítulo de número 13, Jesus ele começa a usar parábola. E só no capítulo de número 13, nós temos 5 parábolas que Jesus usa. E qual é o real motivo das parábolas? É exatamente para isso, para nos abrir a mente, para eu e você entendermos coisas complexas em palavras simples, do jeito que eu e você podemos entender. Jesus
irmãos, ele é mestre por excelência. E se você ler simplesmente o seu evangelho, você já entende muitas coisas que você nunca tinha compreendido antes. O meu povo, olha isso, o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Então a igreja só é destruída porque faltou oração? Não. Eu conheço um monte de segmento aí que vive debaixo de oração, mas vive no meio da heresia, vive no meio de fetiches, vive no meio de coisas que não traz produtividade para o reino de Deus, e vive no meio da oração. E aí, tem prosperidade nesse meio? Até que ponto é? Até que ponto é saudável? Então eu prefiro ainda ficar com as instruções das Escrituras, porque sem o conhecimento eu não vou saber orar direito. Sem o conhecimento das Escrituras eu não vou saber responder direito, eu não vou saber ficar calado, eu não vou saber agir com o meu pai, eu não vou saber agir com o meu filho, eu não vou saber agir com o meu pastor, eu não vou saber agir com o meu patrão. Nas Escrituras eu e você achamos tudo isso. Para a Escritura tem resposta para tudo. A Bíblia, ela tem resposta para tudo. Então a igreja perece porque não gosta de ler as Escrituras. Mas graças ao bom Deus por todos vocês que estão aqui, porque vocês gostam das Escrituras. Porque somente aquele que gosta das Escrituras vem de quarta-feira para escutar isso daqui, irmão. Não é para qualquer um, não. Ver a casa do jeito que está, não é para qualquer um. Tem que gostar de escutar a Bíblia, porque Bíblia não massageia ninguém. Evangelho não massageia ninguém. Evangelho, ele vai lá com o nosso pecadinho, sabe? Sabe aquele pecadinho oculto que só você sabe? O Evangelho vai lá e vai assim, ó, é com você mesmo. É você, presta atenção. Aí você tiver que brigar, briga com Cristo, não briga comigo não. Vamos lá então, capítulo de número 13. Chegamos no capítulo de número 13, a parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram, e outra parte caiu em pedregais, aonde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, outros cresceram e sufocaram, e outra caiu na boa terra, e deu fruto, uns 100, outros 60, outros 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu vou perguntar para vocês: quem entendeu essa parábola? Se você só ler ela, você vai entender igual os ouvintes que Jesus contou e entendeu. Nada. Porque você vai ver que até os próprios discípulos não entenderam a parábola. Até aqueles que andavam ao pé de Cristo não entenderam a parábola. E Jesus contou uma coisa que eles conheciam. Uma coisa é eu e você falarmos de plantação e lavoura. Quem trabalha aqui na roça? A senhora trabalha, então a senhora vai entender mais do que eu ainda dentro desse assunto. Agora, de planta, outro dia eu plantei alface, até hoje está para nascer, eu nunca mais vi a folha, nem sei o que aconteceu, o que tem lá. Eu não entendo nada, mas pô, esse trem bonito aqui, ó. Se não o Leandro e os irmãos regar, ia ficar aí, porque eu não entendo nada dessas coisas. Eu sei fazer casa, eu sei mexer com construção, mas com lavoura, não entendo de nada. Eu não sei qual que é a terra boa, eu não sei qual que é a terra adubada, como que é a terra tal, eu não entendo nada disso daí. Mas, contudo, Jesus, conhecendo o público que ele estava falando, Jesus falou a língua do povo, porque naquela época era normal ter lavoura, era normal eles arar a terra, era normal eles adubar a terra, era normal eles saberem o tempo de
plantar, era normal eles saberem o tempo que viria a chuva seródia, a chuva temporã, era normal eles saberem quando eles podiam fazer, porque eles conheciam as estações do tempo, eles sabiam tudo isso daí, era do ramo deles, e ainda assim não entenderam. Olha lá o verso de número 10: e cercando-se deles, os discípulos lhe disseram: por que lhe falaste por parábolas? E ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre o que o profeta Isaías disse. Irmãos, isso é forte, olha lá: ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Jesus disse muito bem porque que eu e você, sem a explicação dele, não seremos salvos, porque o nosso coração é duro, o nosso coração é mau, e essa daí é a primeira verdade que nós precisamos encarar. Essa daqui é a primeira verdade que nós precisamos cravar dentro de nós, que nós precisamos e necessitamos de Cristo, porque sem Cristo nós somos a pior criatura que existe. Eu e você, se não fosse a lei que manda para a cadeia, muito entre nós já tinha matado. Ou eu estou falando alguma mentira? Se não fosse a lei e o espírito moral dentro da nossa alma e a lei cívica do país, nós já tínhamos matado, já tínhamos cometido adultério, já tínhamos fornicado, já tínhamos roubado, já tínhamos saqueado. Muito entre nós já tinha acontecido tudo isso. E eu não preciso de influência para fazer, é da nossa natureza. A diferença da igreja para o mundo, sabe o que é? É o Espírito de Deus, que convence o homem do seu pecado, da sua ira e da sua justiça, porque o homem natural cai naquilo que eu falei no começo, nas suas próprias vaidades, e ele endurece o seu coração para a palavra de Cristo. Muito entre nós não gosta de ouvir uma palavra assim, porque querem palavras segundo o seu coração. Quer ouvir que a bênção vai chegar na sua casa, mas irmãos, através dessa palavra, bênção chega na sua casa. Querem ouvir que você vai prosperar financeiramente, mas irmãos, através dessa palavra, Deus abre a porta financeiramente para a tua vida. Querem ouvir cura? Opa, olha só o versículo, o verso de número, que nós acabamos de ler aqui, o verso de número 15, finalzinho dele: e se convertam e eu os cure. Através dessa palavra, Deus traz cura, traz libertação, traz bênção, traz prosperidade, traz tantas outras coisas que não subiu ao nosso coração ainda. Então é uma ilusão achar que a palavra de Deus ela é só aquilo que me faz sentir bem. O Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo, ele quebra esse coração duro, perfura e vai na alma. E aonde que Deus é apto para discernir qual é a intenção do coração. Então a pessoa que rejeita o Evangelho é porque tem um coração duro, e ela não quer, ela se faz, é o que o texto está falando. O texto está falando que a pessoa se faz endurecida, e por isso que ela não se arrepende e não se converte. Mas quando nós nos colocamos na posição de tipo,
é verdade, eu preciso melhorar, aí já começa a obra do Espírito Santo, aí começa a cura, libertação, e daí consequentemente vem todas as bênçãos da parte de Deus para as nossas vidas. E olha só que interessante que Jesus fala, para eles, eu conto em parábolas, porque eu não quero que eles entendam. Ô irmão, isso é muito estranho, não é? Para eles eu conto em parábola, porque eu não quero que eles entendam. Você acha que é diferente hoje? Não é, não é. Eu contei uma parábola e muitos de nós não entendemos. Existem outras parábolas que é constantemente contada no meio da igreja. Entra culto de quarta-feira, sai culto de quarta-feira. Entra domingo, sai domingo. Entra ano, sai ano. Pessoas entram na igreja, saem da igreja e continuam nas mesmas práticas. Escuta a palavra, se emociona, sente o arrependimento, mas não aceitam a palavra de verdade, porque o primeiro momento pula dentro da água fervendo, e quando estão na água fervendo, se sente acomodado. Aí a água vai fervendo, 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 fervendo. A hora que menos a pessoa perceber, ela está cozida. E lá no finalzinho desse texto aqui, que nós vamos chegar lá na explicação de Cristo, Jesus fala no final desses que estão lá dentro da água quente. Então, irmãos, Jesus falou que Ele não quer que muitos entendam. Mas sabe o que me deixa contente agora? Que Ele traz a explicação para os seus discípulos. Quantos aqui é discípulo de Cristo? Quantos? Lembra que os discípulos apóstolos também não tinham entendido, mas ainda assim Jesus foi lá e explicou para eles, não é? Então, se você entender, é porque você é um discípulo de Cristo e você está no caminho correto. E qual é o caminho correto? Se abstendo da prática do pecado e indo sempre caminhando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não adianta eu sair do pecado hoje, venho na igreja, amanhã caio no pecado de novo. Irmão, cuidado com isso. Pecar é natural do homem. Eu peco, você peca, todos nós pecamos. O pecar, o cair, o tropeçar é natural do homem. Mas cuidado com o pecado consciente. Cuidado com a reincidência. Não blasfeme contra o Espírito Santo. Não sinta prazer em fazer aquilo que você sabe que Deus desagrada. Cuidado com a prostituição. Cuidado com o adultério. Cuidado com a fornicação. Cuidado com a ira. Cuidado com a murmuração. Cuidado com tudo aquilo que pode te afastar da presença de Deus, porque essas coisas podem te dar prazer momentâneo, mas pode te condenar eternamente. E Jesus está falando aqui para discípulos. Olha só, porque aquele que tem, verso 12, porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. E o que é que eu já expliquei isso para vocês, né? Domingo eu acabei falando aqui. Aquele que tem vida com Deus, terá em abundância. Porque se eu tenho vida com Deus, eu entendo os seus preceitos, me afasto do pecado e ando em santificação. Mas se eu não tenho vida com Deus, até essa vidinha que muitos acham que é vida, lhe será tirada. Então, ficou claro aqui? Agora vamos para a resposta de Cristo, para acalmar os nossos corações. O verso de número 17, ou verso de número 16. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes, e não viram, e ouvir o que vos ouvides, e não ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Jesus traz um bálsamo para nós agora. O que eu e você vamos ouvir agora, milhões de pessoas queriam ter ouvido, e não conseguiram ouvir.
e a maioria deles não alcançaram o que eu e você estamos alcançando, não tem o privilégio de ouvir o que eu e você estamos ouvindo. Agora vamos para a resposta da parábola. Vamos compreender. Aqui eu não vou fazer nenhuma interpretação, tá? Simplesmente é a explicação de Cristo Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque existem muitos pregadores que pegam aqui a parábola do semeador e floreiam e contam uma história e faz um monte de rodeio para falar algo simples. A resposta da parábola é algo simples. Verso de número 18: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Você conhece pessoas assim? Que vem na igreja, ouve a palavra, chega no final do culto, ela até se emociona, vem até aqui na frente, levanta a mão e fala: eu aceito a Cristo como Salvador. Chora, coisa linda. Só que no próximo culto não vem, no outro culto não vem, no outro culto não vem, e nunca mais vê a pessoa. Conhece pessoas assim? Já passou alguém assim por aqui? Essa foi a semente que caiu à beira do caminho. Qual é o destino dela? Morte. Seca, morte. Não tem o que fazer. Aqui, ó, vindo alguém a palavra do rei e não entendendo, vem o maligno e arrebata e foi semeado o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado junto ao caminho. Verso de número 20, que vai responder o verso de número 5 e o verso de número 6. O que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chega a angústia, a perseguição por causa da palavra e logo se ofende. E o que foi semeado e logo se ofende. Quem são esses? É aquele que ouve a palavra hoje, aí ela volta no outro domingo, aí depois ela vem na quarta, aí ela vem indo, aí ela começa a se estruturar, só que ela ouve, mas não pratica. Aí o que acontece? Se torna um crente fraco, um crente moribundo, um crente que, se o irmão não cumprimentar ele com a paz do Senhor, ele faz biquinho, ele chora. Um crente que, se o pastor falar assim, ó, não vai, ele vai falar assim: quem é ele para falar que ele não pode ir? Não entende. Se é um crente que se dói por causa de tudo. Sabe aquele crente que é perseguido por ele mesmo? Porque ele olha para ele e fala assim: todo mundo tem inveja de mim? Gente, calma, você não é todo isso daí também não. Tem gente que se acha muito, sabe? Aquela, não, tá todo mundo me perseguindo, eu sei perseguição comigo. Calma, você não é todo isso daí também não. Pode ser um crente que está aqui, ó, que pode ser um crente fraco, que não tem firmeza. Qualquer coisinha, eu vou embora dessa igreja, não vou vir mais aqui. Ai, o pastor falou uma palavra tão dura que eu não quero mais. Irmão, calma aí. Não seja esse tipo de crente. Cuidado. Qual que é a condenação dele? Fogo eterno também. Isso é um perigo. O que Jesus está falando para nós aqui? Examine qual é a semente que caiu dentro do teu coração. Examina aí a semente que caiu dentro do teu coração. Você está regando ela? Você está cuidando dessa terra? Verso de número 22, que vai responder o verso de número 7. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Essa vai pegar, principalmente aqueles crentes que gostam da tal da prosperidade. Sabe aquele crente que ama os cuidados dessa vida? O que é os cuidados dessa vida? Hoje tem culto,
vai ter um churrasquinho lá na minha irmã. Eu vou lá no churrasco, não vou no culto não. Cuidado com os cuidados dessa vida. Uma vez ou outra eu fico quieto, mas qualquer coisinha, deixe os compromissos da igreja para poder atender o desejo da sua carne. Não, hoje eu não vou na igreja porque eu tenho que fazer qualquer outra coisa que não é como se diz, prioridade. Porque tem momentos, eu não sou nenhum carrasco, pelo amor de Deus. Eu sei que tem vezes que a gente precisa trabalhar. Às vezes que não dá para vir na igreja porque apareceu um parente na minha casa. Às vezes é uma festa da família que acontece uma vez cada 2 anos, uma vez por ano. E tipo, a família vem ali, não tem como não dar atenção. Lógico que eu entendo isso daí. E Jesus não está falando desses. Não está falando dessa. Pastor Zé Adriano mesmo, né, pastor? Nesse final de ano você não foi lá ter uma festividade com a sua família, não foi uma bênção? Isso daí é necessário e é bom ter. O que Jesus está falando aqui é daqueles que priorizam somente os desejos momentâneos e deixam as coisas eternas de lado, que buscam primeiramente o seu desejo e o reino de Deus fica para depois, e querem pagar de santarrão, e querem tudo de Deus, mas não querem fazer nada para Deus. Não é que Deus quer trabalhar com barganha para você. Você sabia que 99% das bênçãos que você recebe da parte de Deus, você nunca fez nada para merecer? Você já parou para reparar isso daí? 99% das bênçãos que você já recebeu, você nunca pediu para Ele. De toda a tua vida, se você lembrar, você vai lembrar de umas 10 que você pediu e Ele te fez. Mas conta nos teus dedos quantos anos você tem e conta quantas vezes você já recebeu sem pedir para Ele. Que número que é aquele hino que fala assim: conta quantas bênçãos, conta de uma vez e ficará surpreso do que Deus já fez? 567. Confere lá, depois vocês veem esse hino. Conta quantas bênçãos e conta de uma vez e ficará surpreso com o que Deus já fez. Por quê? Porque Deus fez muito mais sem você pedir, sem você imaginar, do que aquilo que você pede. Porque 99% das coisas que eu peço, eu não recebo. Por isso que muita gente não gosta de orar. Porque de 99% das pessoas que oram pedindo, não recebem. Mas as pessoas que oram agradecendo e deixam a petição para segundo plano, Deus dá infinitamente além daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. Então existem princípios que Deus quer que a sua igreja tenha consciência de que eu e você não fomos plantados, a semente do nosso coração não foi plantada no meio dos espinhos. E os cuidados dessa vida, disse Tiago, disse Lucas, que pode servir de imprevisto para o dia do arrebatamento. Muitas pessoas ficarão no arrebatamento porque está com o coração ligado com os cuidados dessa vida, procurando e trabalhando sadicamente para enriquecer, cuidando que a riqueza daqui vai te levar para o céu. Posso te trazer uma tristeza no coração? Sabe esse carro, essa casa que você vai fazer, que é a coisa mais linda, que eu graças a Deus estou terminando a minha, depois de muita luta estou terminando a minha, e eu estou trabalhando de dia e de noite para acabar ela, e eu estou doidinho para desfrutar dela, mas toda aquela beleza que eu estou fazendo, vai queimar no fogo, vai ficar aqui para quem vive depois de mim, porque eu vou morrer, a casa vai ficar. Se eu morrer, a Cíntia casar, vai ficar com outra ainda. Então, irmão, é terrível essa coisa aí. Então trabalhe, porque viúva é quem vai, viu? Quem fica não fica viúva não. Porque, irmãos, é terrível. Tem pessoas que se apegam tanto nessa vida que não conseguem pensar na eternidade. Aí a pergunta é: e se Deus pedir a tua alma hoje, para onde você vai? E se você morrer agora, qual será a sua recompensa? Qual será o teu galardão? Jesus conta uma parábola lá em Lucas, que um homem muito rico começou a trabalhar e começou a se enriquecer mais ainda. Ele foi lá e fez um celeiro, colocou muitos grãos, aí o povo foi lá e fez outro celeiro, colocou mais grão, aí ele chegou no momento e falou assim: agora eu estou tranquilo, não tenho
e para quem será? A pergunta é: o que você está plantando para a tua eternidade? Se nós nos despertássemos para a eternidade do jeito que nós despertamos às 6, às 7, às 5 horas da manhã para trabalhar para terceiros, meu irmão do céu, muita ficuinha no meio da igreja acabaria, muito problema no meio da igreja acabaria. Sabe por que tem muito probleminha no meio da igreja? Porque o olhar de muitos estão nessa terra, mas se a igreja começar a olhar para o alto, olhar para a eternidade, vocês vão ver que problemas secundários se tornam literalmente problemas secundários, que são resolvidos com diálogos e conversas, e nós nos preocuparíamos muito mais com a nossa eternidade, e Deus cuidaria da nossa casa, cuidaria do nosso trabalho, cuidaria da nossa saúde. Existem muitas pessoas aí com problemas psicológicos, problemas de ansiedade, problemas de dor na coluna, problemas de pressão, problemas de muita coisa. Sabe por quê? Porque não pensa no céu, pensa nos cuidados dessa terra. Porque se pensasse no céu, Jesus curaria. E se não curar, pastor, e aí? Tem certeza e te digo com convicção: Jesus cura. Se Ele não curar nessa terra, a salvação é garantida. Porque aquele que é igreja, meu irmão, tem gente que até brinca comigo, fala assim: ah, você é louco. Gente, eu falo abertamente aqui para quem quiser ouvir. Se for para mim, agora, nesse exato momento, ir para o céu, que eu caia duro aqui, tchau para quem fica. Não tenho medo não, irmãos. Não digo sofrer. Sofrer é uma coisa, sofrer nenhum crente merece. Mas desligar o interruptor e estar com Cristo, para mim é muito melhor. Morrer em Cristo, é lucro, irmãos. A maior hipocrisia da igreja é isso, é falar de vida eterna e ter medo da morte. Se for para ir para o céu, se for para mim ficar com Cristo e ver o meu Senhor como Ele é agora, tchau para quem fica, Deus me leva agora. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou me desgastar no Evangelho de Cristo para anunciar para vocês. Fique firme para que nós possamos estar juntos lá no céu. Isso é o gozo da nossa alma, esse é o gozo da nossa essência. A nossa alma clama por salvação. Então não deixe ela continuar contaminada com a sedução dessa terra. Você não foi, a sua mente dentro de você não foi plantada no meio dos espinhos. Essa semente que está dentro de você foi plantada agora aqui, ó, no verso de número 22, no verso de número 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra de Deus e dá fruto, e um produz 100, outro produz 60, outro produz 30. Irmãos, lembra que eu tenho falado aqui para vocês constantemente acerca de talento e acerca de fruto? Vocês lembram disso? Que nós não temos que considerar, deixa eu mudar aqui, que nós não temos que valorizar somente aquele que tem o dom, porque o dom, até o diabo faz milagre por causa do dom. Falso profeta cura, falso profeta expulsa demônio, falso profeta faz prodígios, sinais e maravilhas, falso profeta coloca a mão na cabeça do aleijado e o aleijado levanta e anda. Falso profeta faz todas essas coisas. E não é eu só que estou falando não, nós já lemos aqui no Evangelho de Mateus, Jesus falando: em meu nome vocês expulsaram o demônio, em meu nome fizeram prodígios, milagres e maravilhas. E Jesus vai dizer abertamente para eles: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. O que é isso? Dom. É um dom. O dom não depende do meu esforço. Existe um dom natural. Tem pessoas que nunca fez nada e conseguem fazer coisas maravilhosas e ganham dinheiro através do dom. É aí que você vê o fraudulento do Evangelho, que usurpa a igreja por causa do dom.
Você já viu já pregadores cobrando aí 5, 10, 15 mil reais para pregar 1 hora? 30 mil reais para pregar 1 hora? Cantores cobrando 50 mil reais para cantar 1 hora? São mercenários. E o que é isso? É dom. Vão falar naquele dia: nossa Senhor, mas no teu nome nós te louvamos, nós fizemos muito louvar no teu nome. Senhor, mas no teu nome eu preguei a palavra. Jesus vai falar abertamente: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Porque dom não salva ninguém. O dom não salva ninguém, e nem mostra que a pessoa é santa ou não. Não é pelo dom que eu conheço uma pessoa virtuosa. Bom, agora como é que eu conheço uma pessoa virtuosa? É quando a semente cai na terra boa, não é? Todos nós temos terra boa aqui, amém? Amém? Então todos nós temos semente boa no nosso coração. Se você até hoje não deu fruto, faça valer a pena a semente que caiu nessa terra boa que é você, porque você vai reconhecer uma pessoa que é homem de Deus, uma mulher que é homem de Deus, é através dos frutos dela, é através do caráter dela, é através da vida cotidiana dela, é através da vida dela com paciência, se ela tem amor com o próximo, o jeito de falar. Qual é a tua palavra? A tua palavra é torta? Sabe o que significa a palavra torta? Não sabe? A palavra torta é a palavra putrefa, é aquela palavra que só sai podridão. Você conhece crente que fica com piadinha do mundo? Ah, nada a ver, nada a ver. Vai nessa de nada a ver, vai, continua nessa. Você vê com essas palavras tortas? Você conhece aquelas pessoas que dá aquela olhadinha? Ah, é só uma olhadinha? Vai com essa olhadinha, vai, dá lado para essa olhadinha, vai lá, dá lado para ela. Você acha que não acontece? Acontece. Você acha que não acontece com homem e com mulher? Acontece. A pergunta é: a semente está em terra boa? Tá. Qual é o fruto que nós estamos dando? A minha palavra está sendo como? Está sendo proferida como? O meu linguajar está glorificando a Deus? Os meus ouvidos estão glorificando a Deus? A minha consciência está glorificando a Deus? Meus filhos, certa vez, chegaram em mim e falaram assim: pai, o que eu posso fazer? Falei: filho, você pode fazer tudo aquilo que não tira a glória de Deus. Você pode fazer tudo aquilo que não tira a glória de Deus. O que é isso? Porque a glória não é tua, a glória é dele. Então a glória tem que ser sempre para ele. Então tudo que você fizer tem que ser para a glória dele. Porque se eu fizer algo que é apontado para mim, eu já não terei minha adoração a Deus. Se eu curar através da minha vida e eu receber a glória, eu tirei a glória de Deus. Se eu pregar a palavra e eu receber a glória da palavra que não é minha, eu já sou o quê? Um anticristo. Porque o anticristo é aquele que usurpa a glória de Deus. Então, se eu faço qualquer coisa que tira a glória de Deus, eu já estou sendo um usurpador. Bom, outro dia eles falaram assim para mim: pai, eu posso beber? Eu falei: pode. Mas a pergunta é: convém? Pastor, eu posso fumar? Pode. Mas a pergunta é: convém? Pastor, eu posso fazer qualquer coisa? Pode. Ninguém pediu de fazer nada aqui. Jesus não vai pegar no teu pescoço e falar assim: não, você não vai fazer isso daí, vem para cá. Acho que Jesus vai fazer isso? Não. Não vai. Só que a pergunta que eu te faço é: convém? Pastor, eu posso assistir filme de terror? Claro que pode. Mas convém? Que benefício vai ter para a tua vida? O que vai te trazer de bom? Aquilo que você, antes de fazer qualquer coisa, pergunta para você: convém? Espera lá, a semente está em terra boa. A semente está em terra boa aí, amém? Amém? A semente está em terra boa. Então eu sou terra boa, a semente do Espírito está aqui.
Então o que eu tenho que fazer? Cuidar, regar, lavrar, adubar. Como que eu faço isso? Lendo a palavra, vindo nos cultos, me policiando, dominando a minha mente, repreendendo a minha natureza pecaminosa, refreando a minha língua, refreando o meu olhar, fugindo da aparência do mal, dominando a natureza. Você já viu aquela pessoa que é brava, iracunda, nervosa, que ela fala assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu não mudo? Você conhece pessoa assim? Conhece? Está faltando o fruto do Espírito, porque um dos frutos do Espírito é o seguinte: domínio próprio, mansidão. Opa, você está sendo manso lá na sua casa? Ou qualquer coisinha você já está querendo jogar um prato na cabeça do marido? Eu sei que ele merece às vezes, mas vai devagar, o fruto está lá com ele. Ou você está querendo catar a mulher aí? Calma, respira, o fruto está aí. Vamos respirar, vamos honrar a semente que está dentro do nosso coração. Cristo, Ele nos chamou para a sua glória, Ele nos chamou para o seu louvor. Cristo nos trouxe até essa casa nessa noite para ouvirmos uma palavra. Irmãos, desculpa, não é uma palavra mansa, não é uma palavra que faz assim para mim: ai, vou sair daqui sem apanhar. Que nada, irmão, todo mundo aqui está apanhando que nem condenado. Está tomando chicotado para todo lado aqui, até eu estou apanhando aqui. Nós estamos apanhando, mas entenda uma coisa: nós não vamos parar, porque o Evangelho de Cristo é diferente de quando o homem bate. Porque se o homem bater, machuca e não cicatriza. Mas quando é o Evangelho de Cristo nos redarguindo, nos corrigindo, nos orientando, irmãos, nós nos sentimos amados. Porque o escritor aos Hebreus diz o seguinte: o pai corrige o filho que ama. Se eu e você estamos com disciplina, estamos sendo disciplinados, é porque Deus quer que eu e você andamos no caminho da perfeição para nos encontrarmos com Ele nas mansões celestiais. Queridos, o Evangelho de Cristo é para a liberdade. O Evangelho de Cristo é para libertar os cativos das suas cadeias. Sabe como isso funciona? Eu e você, até agora há pouco, estávamos presos em nossos pecados. Eu não estava nem aí para o arrependimento, mas o Evangelho veio e quebrou essa cadeia agora. Você tem condição de se arrepender, e você não precisa do pastor Wellington para isso. Você não precisa de um sacerdote para isso. Basta você, com a sua boca confessar e com a sua alma entregar diretamente ao teu Pai que está no céu, e Ele perdoará toda e qualquer ofensa que você já fez um dia. Irmãos, não existe pecado que Deus não perdoe, não existe ofensa que Deus não perdoe, não existe. Deus perdoa qualquer tipo de pecado. Depois de nós termos recebido perdão dos nossos pecados, às vezes é nós que lembramos Ele. Às vezes é nós que lembramos dele do pecado que Ele nos perdoou, porque nós mesmos não queremos ser perdoados. Mas uma vez que eu me senti, que eu entendi que eu posso ser perdoado por Cristo Jesus, e agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e eu sou uma nova criatura em Deus, irmãos, você a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, vai olhar mais para as Escrituras, vai orar mais, vai se policiar mais, porque a tua vida a partir de hoje é para a glória e louvor do Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? Amém! Glórias ao nome de Jesus Cristo. Nossa, falta 10 minutos. Queridos, depois do versículo de número 23, Jesus vai entrar em uma outra parábola, que é a parábola do joio, e ela vai até o versículo de número 30. Olha lá, propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo o homem, veio o seu inimigo
e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhe disse: não, para que a colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai o molho para queimar, mas do trigo ajuntai no meu celeiro. Jesus, aqui nessa parábola, ele vai explicar o significado de cada ponto. Provavelmente nós vamos falar semana que vem sobre isso daqui. A partir do verso de número 38, ele vai explicar o significado. Vou ler só o verso 38 aqui, só para não ficar tão vago. É a explicação dessa parábola. O campo a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Opa! Só para você entender, a palavra foi pregada e caiu dentro do teu coração. A semente que foi Cristo que plantou, está plantada nos filhos do reino, correto? Aí, quem é os filhos do maligno? É o joio. E quem são os filhos do maligno? É aquele que tenta te tirar o teu foco do reino de Deus. Sabe aquelas companhias que mais te afastam de Deus do que te aproximam? Com quem você está andando? Quais são os conselhos que você está recebendo? Para quem você está se confessando? Qual é a intimidade que você está tendo com ele? Paulo, aos Coríntios, ele fala o seguinte: que comunhão há entre luz e trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? E que consenso há entre a igreja e as coisas desse mundo? Irmãos, não existe julgo desigual no meio da igreja. Você não tem que barrar, cortar o vínculo com o mundo, porque é impossível, nós andamos no mundo, o próprio Jesus falou isso. Não peço que lhes tirem do mundo, mas que deem força para poder andar no mundo sem se contaminar com ele. Jovem, irmãos, irmãs, crianças, cuidado com os conselhos dos ímpios, porque os conselhos dos ímpios é para a morte. Sabe qual é o conselho do ímpio? Larga mesmo. Se aí eu já tinha largado. Esse é o conselho do ímpio. Não merece perdão, não, tem que deixar lá. Esse é o conselho do ímpio. É esse o conselho que você está recebendo? Cuidado, você pode ser contaminado com o joio e ser arrancado juntamente com o joio, e por consequência, olha lá o verso de número 42: e lançar-vos-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, meus irmãos? Quem tem ouvidos para ouvir? Amém? Então ouça, guarda no seu coração, e a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus, tenha convicção: a semente boa que caiu dentro de você, e você é uma terra boa, tá bom? Você é uma terra boa. Sendo uma terra boa, cultive essa semente aí, regue ela, cuide dela com muito amor, com muito carinho, porque você dará muitos frutos para a glória
e louvor do nome do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, sendo assim, então, nós paramos aqui por enquanto. Semana que vem nós vamos entrar, porque nesse meio aqui ainda tem mais 2 parábolas para nós entendermos, e depois já daremos sequência. Essa daqui é a 18ª semana que nós já estamos dentro desse Evangelho. Nossa, meu Deus do céu, é muito bom isso. 18ª já semana que nós estamos falando sobre o Evangelho de Mateus, e logo nós estaremos findando ele, iniciando outro livro para a glória de Cristo. Amanhã então, ensaio, oração e ensino com os nossos jovens, com a nossa mocidade. Sexta-feira, escola bíblica noturna com a classe de adultos. Então, irmãos, participe da escola dominical, tá? É uma bênção. Essa matéria aqui vai ser fenomenal, vai ensinar acerca da igreja. Pega esse costume de vir à escola, que é muito bom. No sábado, o que teremos sábado? Eu estou pensando no campo não vai ter nada, até onde eu sei, mas para a congregação terá culto lá na casa da nossa irmã Deus. Chegando, se a irmã Adriana puder já perguntar o endereço da irmã Neuza, já pede para ela colocar no grupo já, tudo certinho, aí nós compartilhamos entre nós. Quem puder estar lá, será muito bom podermos estar reunidos naquele sábado. No domingo, pela manhã, a partir das 8 horas, pastor Vinícius, a partir das 8 horas, oração, consagração, ensaio e ensino com os nossos pré-adolescentes, e à noite, um glorioso culto com a direção dos nossos pré-adolescentes. Nós estaremos aqui para adorar e servir ao nosso Senhor, com as nossas ofertas de agradecimento a Ele, em nome do Senhor.